Hoje nós vamos falar a respeito de um conhecimento que vem sendo cada vez mais demandado pela sociedade, desde que a sociedade passou a nascer, as pessoas passaram a nascer e morrer dentro das organizações. As organizações são inerentes à vida social. Nasce-se no hospital, morre-se também no hospital. Há quem diga mesmo que entre um mosteiro e um bordel, algo que é comum a eles é a necessidade de ambos serem bem geridos. Então nós vamos falar hoje de administração com o especialista, o consultor empresarial Mário Borgo, com quem nós vamos conversar agora. Mário, você tem proferido palestras sobre um tema muito instigante, que é a questão da gestão contemporânea, da administração contemporânea. Com a velocidade das transformações do mundo, está sendo necessário definir o que está emergindo dessas mudanças, né? Que contemporaneidade está sendo definida? Toda a organização ela atua sempre envolvendo fatores básicos como os processos que ela usa, os desenhos e fluxos, né? A fisiologia do funcionamento, a estrutura disponível, os recursos, equipamentos, tecnologia e gente, o dito capital humano. Mas existe uma hierarquia entre esses fatores? Alguns se sobrepõem ao outro? Então, Valério, os três são importantes. Esses três fatores são fundamentais e é o básico do básico para que qualquer organização possa existir. No entanto, um desses três elementos, ele é assim, vital para que a empresa possa conseguir alcançar os seus objetivos, as suas metas, crescer nesse mercado, se manter nesse mercado. São as pessoas. Não dá para ter uma organização bacana, uma empresa muito bem posicionada, localizada, com uma estrutura moderna, com equipamentos modernos, né, se as pessoas não estiverem habilitadas para lidar com essa situação. Então, todo esse aparato, né, tanto dos processos, quanto dos equipamentos, estrutura física, recursos financeiros, inclusive, que é muito importante para a empresa sobreviver, e alguns autores até defendem que o recurso financeiro é o prioritário, né? Então, você bota o recurso financeiro na mão de quem não sabe administrar e você vai ver que o recurso se extingue, né? Então, pessoas têm um fator preponderante nesse processo. Então, Mário, já está assentado esse entendimento de que são as pessoas que geram valores, os valores da organização. Sem dúvida nenhuma. Porém, nós estamos aqui defendendo uma tese de que as pessoas são importantes. Sim. Né? Não quer dizer que seja uma realidade ainda. Não é o que nós encontramos no mercado. Não, ainda não, né, Mário? Não, ainda não. Nós estamos bem longe de as pessoas serem vistas como o principal elemento dentro das organizações. Agora, a partir do momento que você identifica, e a gente percebe que grandes autores identificam também, a organização é feita por pessoas que criam coisas para pessoas consumirem, né? Uhum. Como é que a gente trabalha hoje o conceito da motivação? Até porque há vários fatores de motivação. Há inclusive, o que sustenta que não existe motivação porque as pessoas são automotivadas, ou não? Sim, a motivação é intransferível, né? É pessoal. Cada um encontra a sua e tem a sua própria motivação. Você se levanta de manhã cedo, sai de casa, vem aqui trabalhar por um motivo que é especialmente seu, é único, né? E que é diferente do meu, pelo qual eu faço o meu trabalho, levanto e vou fazer as minhas atribuições. Então, cada pessoa tem o seu motivo. O difícil é fazer com que uma organização consiga entender todos os motivos que estão dentro dela. Então, você imagina uma empresa com 100 funcionários, uma organização com 100 funcionários, você buscar entender cada um desses elementos. Uma utopia? Eu diria para você que não é uma utopia. A partir do momento em que você vai buscando conhecer quem são as pessoas que estão trabalhando contigo e essas pessoas sabem que existe um objetivo único, que essa empresa tem um propósito único, daí a importância de planejamento estratégico, plano de ação, de acompanhamento, de liderança, né? Uma liderança presente, que a gente chama hoje de liderança sustentável, né? Ou seja, uma liderança que dá suporte, que caminha continuamente junto com as pessoas, você consegue trazer para essas pessoas incentivo para que elas possam se motivar, né? Já que a motivação é pessoal e intransferível. Né? Eu tenho que dar motivos, eu tenho que dar incentivos para que elas possam achar. Então, isso dentro da organização que ela está atuando. Agora, deve ser o maior desafio de gestor, porque lidar com gente é complicado, né, Mário? Até porque as pessoas são diferentes, né? Como a gente trata igualmente os desiguais, a gente trata desigualmente os desiguais, como define parâmetros? Como é que faz? Pois é, a singularidade ela está aí, né? Está presente. Né? Felizmente, inclusive. Ainda né? bem, você imagina se todo mundo fosse igual a mim, né? Que coisa triste que seria. Mas assim, boa. Ok. Mas
essa singularidade, essa particularidade de cada um é que faz a grande diferença desse todo. Não dá para a gente fazer uma receita de bolo, não dá para tratar as pessoas da mesma forma como todo mundo gostaria. Uma vez eu escutei de um aluno meu, ele dizia assim, Mário, poxa, ontem eu quebrei a cara com aquela dica que você me deu. Aí eu falei, poxa, que dica que eu dei que não funcionou, né? Ele falou assim, poxa, chegou uma moça na nossa empresa e eu atendi do jeito que você falou, deu super certo, ela saiu feliz da vida. Chegou um rapaz, eu fiz exatamente a mesma coisa e ele saiu chateado. Eu falei, para. Né? Para começar, nós estamos falando de duas pessoas totalmente diferentes, nós estamos falando mais da mesma. Segundo, você fez exatamente com um aquilo que você fez com o outro e não dá para ser igual, não dá para passar a régua e tratar as pessoas da mesma forma. Então, tratar todo mundo bem é uma coisa, mas nós temos que buscar a questão da personalização, ou seja, o que você quer e o que eu quero, para que a gente possa caminhar de forma diferente com cada um dos elementos. Mário, uma outra coisa que está presente, está colocada hoje, externa, é o que o pessoal do planejamento chama da variável incontrolável, que é uma variável externa, essa questão da instabilidade dos paradigmas. A mudança é constante e nós só temos um único paradigma hoje que vigora mesmo, que é o de que todo paradigma é instável. Né? Como é que a empresa deve fazer uma cultura de adaptação a essa mudança permanente, meio que para prevenir a insegurança dos seus colaboradores? A insegurança ela sempre é inerente, ela sempre vai existir. Né? Essa insegurança é natural. Nós temos um elemento chamado rotina, que nos toma o dia a dia. Nós temos as disputas internas e externas da empresa. Né? Nós temos uma série de variáveis, e aí a falta de habilidade ou a habilidade da liderança em lidar com seus grupos, suas equipes. Aliás, eu gosto muito do conceito de conjunto, né? Que traz uma certa uniformidade, né? Em torno do objetivo que é comum. Então, os paradigmas, eles vão sempre existir. Essa de que o paradigma é o único paradigma que existe, que ele é permanente, ou seja, que ele existe, na verdade, a gente tem que começar a pensar, a refletir sobre isso. Será que é assim mesmo que funciona? Né? Será que eu tenho que aceitar que fique assim, que seja dessa maneira? Ou eu posso mudar algo dentro da minha empresa, dentro da minha organização e dentro do meu mercado? Né? Em 9 minutos a gente conversa com o consultor empresarial Mário Borgo. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje o consultor empresarial Mário Borgo. Mário, hoje as empresas descobriram que não podem, que tem que se distinguir um pouco da mesmice para serem percebidos pelo consumidor, né? Mas que alternativa? Então, bom, aí descobriu-se o tal do diferencial competitivo. Celebra-se muito o diferencial competitivo. Agora, que alternativas? Como produzir um diferencial competitivo? As variáveis são inúmeras, né? Você pode partir desde ter um produto diferenciado, um produto exclusivo, né? E aí você se torna diferente no mercado, a um preço competitivo no mercado, como a gente vê por aí em algumas situações, a condições de pagamento, mas tudo isso sucumbe a um grande elemento que chama-se atendimento, prestação de serviço. Né? Hoje, com a globalização, a modernização e a facilidade das fronteiras, né? As fronteiras foram quebradas, né? No mundo inteiro, a possibilidade do cara ter acesso a um produto ou um serviço é enorme. À noite, na minha casa, eu entro em diversos estabelecimentos comerciais através do computador. E o contrário também é verdadeiro. Quantos estabelecimentos comerciais acesso à minha residência enquanto eu estou no horário de folga, no horário de lazer, de descanso, que eu estou no Face, seja lá o que for. Agora, uma vez que produto é fácil de conseguir, um preço e condições também são fáceis, o grande diferencial vai ser a capacidade das pessoas, será a capacidade das pessoas em transformar aquele momento num momento especial, uma experiência boa e bacana para o consumidor, fazer com que ele tenha realmente um diferencial e ali ele seja percebido não como mais um, mas como um cliente em potencial, um cliente preferencial. O que de uma certa maneira remete à questão do relacionamento, né? Também necessário lá dentro da empresa para criar coesão e motivação para o mesmo objetivo, Perfeito. Né? A não existência do relacionamento interno, isso reflete no mau atendimento lá na ponta. Agora, Mário, esse mundo de vocês, esse mundo da área empresarial de vocês, os caras que se debruçam sobre as leis que regem a vida das organizações, eles são surge muita teoria. Eu peguei teorias aqui, peguei Dawes, peguei
a reengenharia, você lembra da reengenharia? Sim, Reengenharia, da nossa época. o achatamento dos organogramas, né? E agora fala assim, estratégia do Oceano Azul, estratégia da cauda longa. Essas teorias, elas normalmente são desenvolvidas a partir de centros de excelência acadêmica, mas ela quer dizer que elas são adaptáveis, aplicáveis, cabíveis na realidade brasileira? Algumas sim, outras na grande maioria a gente não consegue botar em prática. São teorias bacanas, hoje você vê que a Apple está se destacando entre as 5 maiores empresas, as 5 principais empresas no mercado quando se diz em treinamento, ou seja, ela criou uma coisa chamada muito bacana, que a maioria das empresas deveria se lançar mão, que chama-se padronização, ou seja, você criar um padrão de serviço, né? Hoje a Apple conseguiu fazer isso, se diferenciar dessa forma, né, através da padronização. Mas na maioria das vezes, todas essas teorias, esse desenvolvimento desses pensamentos estratégicos, eles não se encaixam em todos os tipos de empresa, né? As grandes empresas tendem a assimilar algumas coisas disso, mas às vezes nem todo o conceito é aplicado na empresa como um todo. Às vezes vai para um departamento, vai para uma área específica, mas não para toda a empresa. Então, as teorias são bacanas porque nos fazem pensar sobre elas e as possibilidades, mas nem tudo a gente consegue botar em prática, não. Agora, que valores um gestor atualizado deve incorporar na sua empresa? Quais são os valores que você acha que hoje tem que estar presente no gestor? Valorizar pessoas, fazer o quê, na verdade? O mercado hoje ele exige 3 fatores que, assim, nós não podemos nos desligar deles. Chama-se inovação, né, capacidade criativa, capacidade de levar a resposta para o cliente de forma diferente. O outro elemento chama-se dinamismo, ou seja, velocidade, rapidez, né? Quanto mais veloz eu sou, quanto mais rápido eu sou, quanto mais ágil eu tenho o meu processo, melhor a minha chance no mercado. E um outro elemento chamado instabilidade, ou seja, não aceitar que o comodismo, ou seja, não aceitar que o seu sucesso de hoje garanta o sucesso. Vai continuar. Vai continuar, exatamente. O dia que a empresa acha que ele está bem, é exatamente nesse momento que ele está começando a perder espaço no mercado. Agora, quando a empresa faz o seu planejamento, normalmente ela considera o cenário externo e a realidade interna, né? Identifica se já está meio que consagrado no planejamento da empresa, as ameaças, oportunidades, forças e fraquezas. O que podemos citar como exemplo desse conjunto de ameaças que normalmente envolve a empresa? Pois é. Nós temos alguns riscos, né? Um é não conseguir enxergar o seu potencial interno. Esse é um fator que eu diria que é gritante. Hoje as empresas não conseguem enxergar o que eles têm de bacana, de bom, e menospreza isso e perde muito com isso, né? E patina muito com isso. A outra coisa é não ter um olhar externo, para o mercado externo, literalmente. Às vezes o cara não consegue enxergar o concorrente dele na mesma rua que ele está, né? Ou seja, ele se fecha de uma tal maneira que ele fica cego às oportunidades do mercado. Não só para as oportunidades, mas também para as ameaças, para os riscos, né? Ele não consegue enxergar a longo prazo, a visão de curto prazo, isso não é muito bacana, né? Não trabalhar as pessoas, não ter as pessoas como um elemento prioritário dentro do seu negócio, um recurso de altíssimo valor, né, para o seu negócio. Então, ele tem que encarar as pessoas como um elemento fundamental dentro do seu processo, né? E não ter processos claros, bem definidos, né? Porque às vezes eu quero remar contigo, mas caramba, se você não disser para onde eu vou, eu não consigo chegar lá, né? Então, às vezes as coisas não são tão claras assim, não são colocadas de forma clara e eu não posso contribuir com o processo. E a gente tem alguns gargalos aí no meio do caminho. Bárbara, agradeço muito sua presença hoje aqui no nosso 9 Minutos. Eu que lhe agradeço a oportunidade. Espero que a gestão contemporânea, literalmente, ela possa mudar de cara, né? Apesar de toda a tecnologia que nós temos hoje no mercado, a gente não está conseguindo a passos largos quebrar algumas culturas que já estão enraizadas. Quebrar, né? Culturas fortíssimas de raízes profundas, com certeza, né? Espero que essa conversa nossa seja um pequeno sopro nessa direção. Também, espero que sim. Okay? Nós estamos lá, a consultoria está aberta para isso. Em 9 minutos a gente contou com a presença do consultor empresarial Mário Burgo. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender